Alô, alô? Tem alguém em casa? Eu espero que sim, que vocês estejam em casa. E se vocês estiverem, muito provavelmente a sua vida digital está bastante agitada. Enquanto os nossos corpos físicos estão mais restritos, os nossos perfis, os nossos celulares, nossos computadores e as nossas contas nas plataformas estão sendo cada vez mais fundamentais para que a gente mantenha uma vida social ativa. E acho que tem uma outra dimensão tecnológica no meio dessa pandemia que merece muita atenção, que é como essas empresas de tecnologia e os próprios governos têm, durante a pandemia, expandido as suas possibilidades, tanto de negócio quanto de controle social. E eu acho que, por isso, meu convidado de hoje é uma pessoa muito interessante de ser escutada com atenção. É o professor sociólogo Sérgio Amadeu da Silveira. E como vocês vão escutar, o Sérgio é uma pessoa muito inteligente, muito eclética, muito articulada e há muitos anos está na ponta, está na vanguarda mesmo do pensamento da cultura digital, do ciberespaço e da dimensão antropológica e política dessa nossa hiperconectividade. E nesse papo a gente fala sobre muitas questões que já estão colocadas, né? Sobre hipervigilância, sobre o avanço desse estado de hipervigilância e do capitalismo de hipervigilância, é, que vê na pandemia uma oportunidade. Mas acho que tem uma outra questão que é menos observada e talvez nesse caso mais interessante, que é o aspecto filosófico e ideológico que está por trás de uma aparente frieza dessas empresas de tecnologia. E o Sérgio nos alerta muito para observar que por trás de uma certa inovação, entre grandes aspas, existe a atualização de uma ideologia eugenista, profundamente racista, que vê na biometria e nessas novas tecnologias muitas oportunidades de se manifestarem. E a gente fala sobre isso, ele também traz algo super importante, que é um tipo de iluminismo das trevas, que tem sido uma tônica ideológica por trás de muito negacionismo, que acho que é outra coisa que tem definido muito essa nossa época. Então, espero que vocês gostem dessa conversa, como eu gostei de tê-la. Sérgio Amadeu da Silveira, não tem alguém em casa. E aí, Legal. Sérgio? Que coisa, né? Que situação. É uma situação que me lembra aqueles filmes de ficção, vários, né? Vários. Aliás, estava existindo uma série de filmes de peças narrativas, né? Vinculadas a catástrofes que não eram catástrofes mais dos anos 70, tipo assim, aeroporto, Uhum. incêndio na torre, sei lá. Aí começaram a ter aquelas coisas de mudança climática, E um fim de dia mundo. depois de amanhã. É. Aí a questão do zumbi, né? Do morto-vivo, do contágio. Muito louco isso, né? Porque aí É. fica esses imaginários, né? Que é uma coisa assim assustadora, né? Mas agora o mais louco, o mais difícil de aceitar, no meu modo de ver, é assim, a gente ter um governo, um presidente que ele faz do enfrentamento à ciência não um debate de uma controvérsia científica, né? Mas ele faz de uma ação política, né? Então ele coloca as pessoas em risco de vida, porque isso faz parte de uma política dele, né? É muito assim. É, É difícil falar disso, né? Porque não faz eu não sei sentido, nem né? falar, é verdade. É difícil falar como alguém que estuda, que valoriza os fatos, a ciência, Sim, porque não está no campo da ciência. Ele está num campo da irracionalidade, de uma patologia, que eu não sei se a gente consegue entender isso de maneira não. objetiva, né? Não dá, porque. Mas você sabe que eu andei lendo, porque eu tive que fazer um curso, isso já há uns 2 anos, né? Há uns 2 anos.
Eu estava dando uma disciplina chamada Cultura Política, eu comecei a dar uma disciplina na graduação, e aí eu comecei a estudar algumas referências para utilizar, além do debate clássico da chamada cultura política, que é o Verba, o Almond e o Verba que colocavam tal. Aí eu cheguei recentemente nos Estados Unidos na ideia da direita alternativa, o alt-right, né? Uhum. E os textos, comecei a ler textos que formavam essas pessoas, né? Um dos textos chama Dark Enlightenment. Eu não sei se você chegou a ler. Esse É texto de não. um cara que chama Nick Land, é um filósofo que eu acho que é até inglês, Tá. mas ele anda, ele é da turma daquele cara que criou o PayPal, o Peter Sei, Thiel. o Peter Thiel, que é uma turma estranhíssima, né? Estranha, é um pessoal dos aceleracionistas, É. mas esse texto, muito sinteticamente, ele diz que a liberdade, né, não dá mais para conviver com a democracia, liberdade no sentido assim do mercado, talvez, né, principalmente disso, a liberdade O de fazer liberalismo qualquer clássico. coisa. Tá. É mais do que isso até, né? A Porque filosofia. Tá. O é, libertarianismo, alguma coisa assim, não? para lá do libertarianismo, por quê? Porque ele, nesse texto, aí ele vai dizer o seguinte: olha, nós temos que destruir a razão, a racionalidade, porque a racionalidade conduz necessariamente ao marxismo. E na verdade, não Uau! fala em marxismo, conduz ao agigantamento do Estado. Tá. E Entendi. mas que depois alguns outros textos fazem a ponte com o marxismo. É por isso que até mesmo o Fórum de Davos seria marxista, Claro, porque faz sentido. todo o processo é a racionalidade. Por isso que chama Dark Enlightenment, tem que destruir a razão. E olha, nós tínhamos, eu inclusive, e puta, zilhões de pessoas têm críticas à modernidade, à racionalidade. A Claro. racionalidade não resolve tudo. O ambientalismo mostrou os limites da racionalidade, da ciência, que é o máximo de racionalidade, Uhum. né? A fragmentação como forma de entender a realidade. Claro, a gente tinha já várias críticas, mas essa crítica não é uma crítica, porque assim, a gente não está contestando o fato a importância de se ter uma discussão baseada em fatos, Claro. em a gente usar a razão. É que a gente acha que a razão não é tudo, A gente precisa ir além da razão. Mas os caras além da querem ficar. razão, Mas os caras precisam ficar antes da razão, né? antes da razão. Exatamente isso. E é essa a ideia deles. É por isso que alguns se autodenominam neo-reacionários, né? Que eles querem voltar a uma situação de disputa É um tipo de poder darwinismo eugenista maluco, né? Muito ligado com a grana, com o sucesso pessoal, né? e com a tecnologia. E com a O Peter tecnologia, Thiel é exatamente. assim. É, Ayn aliás, Rand, né? Ayn exatamente. Rand, muito influente desses caras, que é isso, é tipo é darwinismo financeiro, de um Sim. sucesso estranho, né? Aliás, tem uma crítica que eles fazem num desses textos, agora eu não me lembro se é no próprio Dark Enlightenment, que um dos personagens que o cara tem um outro nome, enfim, eles criam nicknames, aquelas coisas. Esse cara diz assim: ele critica a supremacia branca porque quer atacar os negros. E diz: olha, esses caras são trouxas, nós temos que apostar na superioridade tecnológica, num novo hardware humano, onde nos colocamos acima desses caras que são o trash, precisamos eliminá-los. Mas não atrás, não Não precisa de um atrás genocídio, não precisa de um genocídio. dessa violência boba. A gente tem que criar um outro estágio civilizatório onde nós estaremos nele e esses caras serão como símios, assim, macacos e tal. Os caras escrevem isso, É o propõem. transhumanismo como uma posição
Racista. como a posição de... Porque, na verdade, se você projetar, quem vai poder aplicar o novo hardware humano, quem vai poder aplicar novas capas, novas técnicas, novos... A fusão homem-máquina, né? Quem vai fazer isso é quem tem mais grana. E não... nós estamos vendo, só para descer um pouco nessa nossa realidade distópica presente, né? Dá uma olhada no que está acontecendo aqui no Brasil. Quem vai... É claro que o coronavírus, o Covid-19, vai fulminar a gente de todas as classes, sem dúvida. Mas quem vai pagar o pato mesmo, quem está se ferrando, são os caras os mais pobres. Então, esse desprezo pela vida, né, é uma coisa assim, corriqueira para esses caras, né? E no Brasil, talvez, não sei te dizer se é mais ou menos, mas aqui é crucial isso, né? Porque a elite aqui, econômica, é que vem de 140 anos atrás da escravidão, né, cara? Então, ainda não se conformou com o fim da escravidão e ainda a mantém na medida do possível, né? Você sabe que uma coisa, Bruno, que me chamou a atenção, assim, brutal mesmo, uma senhora no Rio de Janeiro, eu acho que foi a primeira vítima do Covid lá, me parece, do coronavírus, né? Ela era empregada doméstica de um casal que veio da Itália com vírus. O casal sabia que a mulher ele sabia que estava com a doença, se isolou da própria família, mas não dispensou a empregada. Que coisa... Então, isso é a servidão, né? Porque essa vida, talvez, eu fiquei até triste e tal, mas você não faz isso com a sua mãe, com o seu filho, né? Não faz. Você não faz isso, né? Não. Então, mas eles fazem com a empregada. E não foram processados, né? Engraçado que eles não foram processados, não foram responsabilizados por essa morte de alguma forma, de nenhuma forma, né? Não, porque aí vem toda a solidariedade daqueles que pensam igual, né? Ou, se você preferir, a solidariedade de classe, ou, se você quiser, principalmente isso, daqueles que têm esse nível cultural, convívio, né? É uma pena isso, e isso está acontecendo de uma maneira assim. Eu vejo em São Paulo acontecer coisas desse tipo, assim, esse desprezo pelo outro, né? Muito grande isso. Mas é muito louco que você falou agora de um framework filosófico que existe já em torno disso, mas aqui, eu acho que é puro instinto, né? Acho que o Brasil encaixa como uma luva nessa filosofia que está vindo de São Francisco, como esses caras que estão imaginando um futuro com muito menos gente, com pessoas que não morrem mais, que fazem upload das suas memórias e tudo mais. Mas aqui a gente tem uma coisa pré-industrial ainda que se encaixa muito, né? E é um tipo de eugenia do século XXI muito disfarçada, né? Não está tão disfarçada, né? Ela já não começa... Não está mais disfarçada. Não está mais disfarçada, eugenia, né? Aliás, Bruno, eu tenho um bordão, eu não elaborei sobre isso porque eu não me preparei, precisaria ler muito mais. Eu sou sociólogo, não sou filósofo, né? Não sou epistemólogo, vamos dizer assim, mas me chamou muita atenção um experimento vários experimentos, não só esse que eu vou te falar, mas do Michael Kosinski, que ele começou a fazer com identificações biométricas faciais, a descobrir uma série de coisas, tendências políticas, se eu sou homossexual ou não e tal. Nossa. E ele fez isso, né? Ele disse que pediu autorização para as pessoas, eu até acredito, mas, na minha opinião, são pesquisas, eu pensei no primeiro momento, antiéticas, né? Porque tem 14 países no mundo que, se você for homossexual, você é penalizado com a morte, né? Então, imagine o cara aplicando um software, vendendo essas soluções biométricas para pegar quem é e quem não é homossexual. É frenologia pura também, né? Uma frenologia digital. Sim. Agora, eu fiquei pensando o seguinte...
No início do século XX, existia a Sociedade Médica Eugenista Brasileira, existia a Sociedade Eugenista Inglesa, Americana. Aonde ela virou poder político foi na Alemanha nazista, na Itália fascista. Uhum. Eu acho que nem no Japão chegou a ser isso, mas nos outros países, quando começa a Segunda Guerra Mundial, a eugenia é enfrentada como força política e militar, e ela é derrotada não teoricamente, ela é derrotada militarmente. Fisicamente, né? Fisicamente, ela é derrotada. Militarmente, ela é derrotada. Claro. E aí pega mal, depois somem, né, com toda a eugenia no Brasil, porque já não. Nossa, isso era vinculado ao nazismo. Mas aqueles traços ficam. E ficaram nos Estados Unidos, ficaram em todo lugar. Repare que quando eu vejo a pesquisa do Kocinski, baseado em traços físicos, definições políticas, ideológicas, de gênero, sexo, essas coisas, sabe o que acontece? Me vem uma pergunta. Quer dizer que o Lombroso, ele tinha razão, só faltava a ele o Big Data, uma base de dados gigantesca? Então, por isso que eu te falei, eu pretendo e acho que a gente tem que enfrentar de novo a eugenia de dados, a baseada em dados. A eugenia baseada em coleta de dados, principalmente biometrias em geral, que tanto gosta o Sérgio Moro e tantos caras que flertam quase com o fascismo, né? Claro. Se você perguntar para ele se é fascista, ele vai falar, não é. E talvez ele nem tenha consciência que ele flerta com o fascismo, né? Porque o fascismo, como dizia Hannah Arendt, é do homem comum, né? Ela não é uma coisa, eu não sou fascista. Não, mas peraí, olha o que você está apoiando. É banal, a banalização, né? Então, o que eu vejo que a gente precisa enfrentar isso, porque militarmente eles foram derrotados em 1945, mas nós precisamos derrotá-los teoricamente agora e no plano do digital, no plano dessas tecnologias. E aí é preciso também ter grupos multidisciplinares, porque tem que ter uma vertente biológica, tem que ter uma vertente psicanalítica, tem que ter uma vertente sociológica, antropológica, tecnológica, computacional. Precisa juntar o pessoal todo para fazer coisas válidas. Porque nessas pesquisas que eu comecei a fazer, eu descobri que em 48 os cientistas tiveram que parar, vários cientistas químicos, cientistas de engenharia civil, vários cientistas, para derrotar um resquício, Bruno, hoje a gente chamaria de desinformação, de luta política que estava começando a ter, dizendo que Auschwitz não era um forno crematório de judeus. E porque uns caras começaram a falar, não, olha aqui, o nível de gás na parede não tem nada a ver, nunca, isso aqui é mentira, esse papo de eliminação de judeus, é tudo mentira. O Holocausto, em 48 isso. Em 48, 48. Já começou o revisionismo. 48. Mas teve alguns cientistas, tem um documento, eu não estou me lembrando agora, eu até tenho aqui no meu computador, um documento, assim, tipo uma perícia técnica, onde os caras provaram com os restos de Auschwitz, com várias técnicas comprovadas que outros cientistas aceitam, que os pares aceitam, provando que ali sim se matou muita gente. Mas olha que loucura, não bastou os filmes, não bastou testemunhas, os caras negam, negacionismo começa com a questão de que o Holocausto não existiu, né? E é maluco, porque aí a gente está num ambiente que a gente achou que fosse nos libertar, que é o ambiente da informação livre, e aí não é mais, você não consegue mais impedir que o negacionismo se espalhe sem os antigos filtros, né? Sem os gatekeepers que podiam fazer isso com mais consciência, né? Mas você veja, nessa época que eu estava te falando, Bruno, que você até 47, 48, e quando teve essa perícia técnica, científica, não tinha internet e tal, e eles... E circulava, né?
Eles tinham que combater, né? Eles tinham que combater combater cientificamente, né? Como, por exemplo, uma pesquisa que acabou combatendo a ideia de raça pura ariana, né? Foram os linguistas que fizeram. Eles pegaram uma chave de palavras que seriam originais de cada língua indo-europeia, né? E aí eles viam que determinada cultura não tinha a palavra mar, então eles não conheciam o mar. Outra não tinha a palavra cavalo, outra não tinha a palavra neve. E aí eles começaram a ver o que exatamente? Que foram indo na matriz linguística e descobriram que, vamos falar assim, a origem do que seria essas línguas indo-europeias era lá numa região que, se tinha um povo, ele não era branco, de olho azul, ariano. Ele era o germânico, né? Mas foi uma pesquisa, ela não foi contestada até hoje pelos pares, por quem entende daquele. É mais ou menos assim. Quem é, por exemplo, hoje que nega o aquecimento global, né? Aí eles divulgam, não, olha, há uma controvérsia, 40% não acreditam nele. Aí eu falo, peraí, 40% das pessoas que não são climatólogos, do senso comum, não acredita nisso. Entre os climatólogos, existe um número, eu não lembro agora se é de 20%, que tem dúvidas, mas entre os climatólogos que estudam séries históricas, que estudam mudanças de grande monta no planeta, não há controvérsia. Essa que é a questão. Então, esse papo de controvérsia científica no aquecimento global é uma desinformação. Um debate midiático, né? Midiático, Né? Aliás, a CNN no Brasil, por exemplo, ela está transformando, porque tem coisa que é debate político. Você acha, vamos supor, você acha que o enfrentamento ao Bolsonaro é Y, eu acho que é X. Nós vamos debater. Agora, nós afirmarmos que os Beatles tiveram ou não tiveram suas músicas feitas pelo Theodor Adorno. Dá licença. A Terra é ou não redonda? Né? A CNN está quase fazendo isso. Porque tem coisa que a imprensa tem que, sim, ver como que a gente chamaria isso? Contraditório, obviamente. Contraditório. Contraditório. É campo da opinião, pura e simplesmente. É o campo da opinião. Mas é que a opinião agora ela foi para tudo, né? Ela é meio o piso de onde a pessoa sai. Ela não é mais o fim aonde ela chega, né? Não, ela em geral é muito louco isso. Uma das maiores técnicas de desinformação é transformar opinião, o terreno da opinião, em fato, né? Eu começo a criar o que eu acho, aí eu como se isso fosse uma verdade. O caso aqui que eu acho criminoso, que o Bolsonaro andou falando da cloroquina. Aliás, cara, o que o cara... Qual é o... Nossa, qualquer uma pessoa mais razoável não teria até que tenha relevância social muito grande, todo mundo ouve, né? Teria muito cuidado para falar, porque, você pode criar um efeito para a saúde das pessoas, você pode até matar pessoas. Minha filha disse, a Bruna, ela é médica, ela disse que uma dosagem exagerada de cloroquina não precisa ser muito exagerada, não. Um pouco a mais, 10 miligramas ou 15 miligramas a mais, pode ser o fatal. cara pifa, né? É perigosíssimo. Então, veja, isso é uma opinião com fato, uma loucura. E aí tem uma coisa que eu queria até comentar aqui, Bruno. É assim, eu não concordo com as medidas que o Dória adotou, concordo com outras e não com essa que eu vou falar agora. Eu não concordo com não só o Dória, governadores em geral, ou mesmo o Ministério da Saúde,
de fazer mapas de calor obtendo celulares das pessoas, no caso brasileiro aqui. E eu ia te perguntar exatamente isso, que você é um cara que estuda muito dados e privacidade e tal. O que você acha da medida especificamente? Eu vou te dar essa opinião, tentar fundamentar aqui. É assim, nós não podemos, vamos dizer assim, tentar obter a realidade violando direitos, basicamente. Tentar entender a realidade nossa, dessa crise sanitária, basicamente violando a privacidade, a nossa Constituição. Eu não acho que seja possível a gente aceitar essas violações como algo fundamental, essencial para combater a pandemia. Por quê? Primeiro porque se você coletar esses dados e passar para governos, esses dados, quando são passados, aqueles que passam, as operadoras, dizem que eles estão anonimizados. Uhum. Mas você sabe que para ter efeito prático, esses dados a qualquer momento podem ser revertidos. A transformação de um dado anônimo em um dado identificável é o que fez a legislação de proteção de dados na Europa e a brasileira a dizer que um dado que identifica uma pessoa não é só um dado diretamente sobre ela, mas um dado também que permite, com um passo ou dois, identificá-la. Então, todos esses dados coletados de celular, eles são dados que você pode até fazer a primeira camada anônima, mas eles são completamente passíveis de serem revertidos com muita facilidade. Segundo, para você identificar no Brasil as áreas de grande concentração que precisam de intervenção da saúde pública e das forças de segurança, muitas vezes, não é necessário você coletar dados de celular. Por exemplo, na cidade de São Paulo, ônibus, metrô, trem, hospitais, supermercados, periferias, favelas. E se você entrar nos vários sites dos movimentos sociais, os movimentos populares, estão mais preparados para orientar os profissionais de saúde a enfrentar a pandemia do que as operadoras de telecom obtendo dados de celular. Se você entrar em vários sites, você vai ver onde tem áreas de grande necessidade de intervenção. São áreas adensadas populacionalmente, são áreas de moradia precária. Se eu falar que o Heliópolis é até uma melhor situação, se você quer saber, porque tem outras favelas muito mais densas. Por exemplo, uma parte do Heliópolis é muito densa. Ali é muito difícil você fazer isolamento. A minha pergunta é, o que a obtenção de dados por celular resolve desse problema? O que vai resolver? E terceira questão, enquanto você tiver um presidente da República que manda as pessoas para a rua como manifestação política, eu acho que essa coisa de pegar dados de celular para a classe média é completamente absurda. E ela tem uma quarta questão. Ela é uma oportunidade para essas empresas de espionagem, cyberwar ou ciberguerra, que estão vendendo seus produtos, aproveitando esse medo, o pânico, e aproveitando a mente autoritária que existe nas estruturas de Estado, em todos os estados, inclusive os que têm governos democráticos. Você está aproveitando para poder disseminar esse tipo de produto, de venda. Mercado, né? De mercado. É o mercado. E eu ia te perguntar exatamente isso, porque tem a pandemia, ela chegou numa hora que o capitalismo de vigilância já estava indo muito acelerado, com muito pouca observação pública disso, né? Sim. E meio que agora esse medo que a gente sente é uma oportunidade para que a gente aceite isso como uma medida de segurança, né? Exato. É uma medida de
uma medida necessária para poder Indesejável, salvar né? vidas, né? Indesejável. Inevitável. E não é. Olha só, você pega a China, tudo bem, eles usam aquelas técnicas de biometria, eles treinaram algoritmos que aprenderam a ver determinadas cores e traços e definir temperatura corpórea. Uhum. Então, eles têm um Nossa Senhora. sistema que funciona com chineses, porque tem que ser isso, depende muito do biotipo e Claro. tal. E eles treinaram esses algoritmos. Eles têm mais de 200 mil câmeras espalhadas na China. Essas câmeras ligadas a sistemas de biometria e de redes neurais que detectam a pessoa, e aí o policial entra em operação na hora ali e as pessoas ao lado recebem informações e tal. É uma situação de totalitarismo. É uma situação de um país que deveria ter segurado as pontas com evitar o contágio, evitar aglomerações, mas não. Eles preferiram atuar usando toda a tecnologia autoritária que eles desenharam. Então, no E é um Brasil... experimento também, né? Um experimento muito valioso, onde você acelera isso rápido com uma desculpa. E aí ele vai melhorando as técnicas de vigilância que servirão a posteriori, né? Esse é outro problema. Essas interfaces de mapas de calor com celulares, essas interfaces ligadas a câmeras, esses sistemas de análise de biometria que estão sendo vendidos agora, eles vão continuar, uma vez comprados, na mão dos governos. Então, uma empresa que está vendendo isso é o NSO, que fabricava ou desenvolvia o Pegasus, que é o intrusor que vários governos pelo mundo, autoritários e não autoritários, compraram para vigiar ativistas, vigiar movimentos. Num primeiro momento é para se defender do terrorismo, no segundo momento é para... Os subversivos, né? Os subversivos, os opositores ou qualquer outra coisa. O Brasil comprou o Pegasus, o Brasil tem outros dispositivos de intrusão, só que a NSO Group, ela está vendendo, ela não diz para quem que ela vendeu, interfaces, e o governo chega para os operadores e fala, ó, instala isso nos celulares das pessoas, porque as operadoras têm como fazer isso na atualização dos aparelhos, dos softwares. Então, ela instala, e aí uma empresa italiana, que é concorrente do NSO, ela se chama, deixa eu ver aqui o nome dela, Cyber4, deixa eu só ver aqui, é um nome, é uma empresa que atua mais na Europa. O que ela está fazendo? Ela está dando de graça. Olha só, o modelo chamado de graça me lembra como Google, Facebook, todas as empresas de graça, né? De graça, na verdade, coletam dados, né? Eles querem os seus dados, que é a coisa mais valiosa do mundo hoje, né? Exatamente. Então, eles estão dando, na verdade, eles estão entregando esses dados para poder efetivamente, talvez, manter esse script, esses pequenos softwares no celular das pessoas, mesmo depois que passar a pandemia. Ela se chama Cy4Gate, né? CY4Gate, né? Cy4Gate. E ela vende, ela está doando, ela doou isso, me parece, para o governo da Itália e também está doando para outros. Ou seja, o modelo talvez já seja não de vender, como o NSO faz, mas de doar. Aí se implanta numa massa enorme de pessoas e aí acabou. Isso vai ficar lá, ou vai ficar parte desses scripts para ser ativados num futuro. O que me chama muita atenção é que a crise sanitária, essa crise que a gente de enfrentamento da pandemia está virando uma oportunidade para essas empresas. E essa oportunidade ela está sendo adquirida até por governos progressistas, ou seja lá... Democráticos, né? Governos democráticos estão falando, não, mas eu preciso salvar a vida das pessoas. Aí vem um discurso assim, de que eu tenho uma solução mágica. A ciência de dados é que pode ajudar a medicina a combater o vírus,
Porque ele é invisível, nós já somos combatentes do invisível. Os terroristas são invisíveis. Você já vive no mundo virtual, né? Você já está no mundo imaterial. É muito fácil você combater um vírus que tem a ver com equações matemáticas, né? Que é de relações e... Exato. E aí eu vou... Porque a epidemia é uma função matemática, né? No fundo, ela é uma equação. Ela não é tanto um fenômeno biológico quanto um fenômeno estatístico, né? E ela se prolifera, dá para medir, né? Dá para medir o grau de contágio e tal. Então, a ciência de dados assumiu uma relevância tão grande quanto a chamada infectologia, até porque ela usa estatística, né? Ela usa claro. desde a época X. Aliás, tem um livro muito legal de um cara da Wired, o Steve Johnson, se eu não me engano. Steve Johnson. O livro chama... Nossa, não vou me lembrar, mas é o que fala do Jon Snow, não o personagem dessa série que tem aí, mas o Jon Snow eu acho que foi considerado o primeiro sanitarista no mundo. Ele faz... chama o Mapa Fantasma. É muito legal. Mas não era bem um vírus. Aí, no caso, eu acho que é bactéria, né? Que era Ele mostra como a Inglaterra, em 1866, debelou a última... Vamos dizer, o último contágio massivo de... E coli, aquela bactéria de... Cólera. É da cólera. Do cólera, né? Do cólera, tá. Eu estava achando que era outra bactéria. Aí ele mostra que... E esse cara era muito... assim, tinha uma mente muito matematizada, né? Então ele vai seguindo até chegar no índice, o paciente que hoje a gente chamaria de índice, né? O que é o que espalha o contágio, né? O paciente zero, né? O paciente zero. Na verdade, isso é o que está acontecendo hoje, né? O que está acontecendo hoje é usar técnicas estatísticas, machine learning, etc., para poder mapear, enfrentar essa pandemia, esse vírus específico, né? E eu penso que, assim como o nosso organismo tem que estar em boas condições, com anticorpos, né, resistência, né, porque aí você pode pegar esse vírus e ele não te afetar tanto, né? Se você tiver com as resistências formadas, você tem mais chance de ganhar defesas e tal, e isso não quer dizer que você não passe ele para frente, né? Mas você mesmo pode se dar melhor nessa condição. A nossa sociedade também tem, fazendo uma analogia, tem que ter defesas. Não dá para falar, quando passar a pandemia, aí a gente vai recuperar as nossas resistências para a democracia. Eu não acho isso correto. Eu acho que o que a gente perder agora, a gente não vai recuperar integralmente depois. Não vai rolar. A gente tem que opor resistências a esse vigilantismo que, no caso brasileiro, Bruno, é inútil. É inútil. Ontem eu vi porque a minha pergunta é: o que nós estamos fazendo nesses lugares de moradia precária que não tem água nem saneamento básico? É a minha pergunta. A gente fazendo hipervigilância se não tem o saneamento básico para a turma conseguir lavar a mão, né? É uma loucura. A gente está colocando caminhão-pipa, nós estamos fazendo dutos improvisados de levar canos até os vários pontos da favela. O que nós estamos fazendo? Nós estamos com esse plano? Não, mas eu estou com o mapa de calor na minha tela. Dá licença. Eu não... Aliás, tem um site aqui, Bruno, de um exemplo, tá? Chama redebutantá.com.br. Butantá.com.br. Eu entrei, foi o Hugo, um carinha do Movimento Popular, que me passou. Eu fiquei super impressionado. Por quê? Eles falam assim, essa planilha, deixa eu até ver aqui, deixa eu até mostrar aqui, talvez eu consiga até compartilhar isso, não sei. Deixa eu ver aqui.
Não sei se você está conseguindo ver aqui. Tô conseguindo ver sim. Ó, eles botaram uma planilha com lista de comunidades mapeadas, algumas iniciativas de doação, status da comunidade, entidades que possuem cadastro, etc, etc. Nossa. Por isso que eu te falei, o movimento popular, o movimento que nem o pessoal da coalizão de negra por direitos. Sim, do Douglas, que né? Douglas isso, Belchior. que está fazendo um mapeamento, entregando cesta básica para as comunidades. Tô ligado. Cara, pergunta para os líderes populares aonde estão os problemas graves do bairro e diga qual é. E vamos fazer a solução. Não. Tá aí a tecnologia, né? Exatamente. Tá aí a tecnologia. Aí o que eu estou te falando não, eu faço um mapa porque é moderninho, porque é não sei o quê. Eu não sou contra, imagina. Fica bem na coletiva, né? O Dória com um monte de empresa de celular, né? Isso, aquela coisa. Agora eu falo assim, vem cá, eu sou super a favor de tecnologia, óbvio. Claro. Eu trabalho com isso, estudo isso, tenho gosto por isso. Mas vem cá, isso não tem o menor sentido agora. E outra, essa violação depois vai servir para perseguir pessoas, vai servir para excluir grupos sociais, a posteriori, né? Logo a seguir. E que não vai resolver o problema nosso, porque eu quero saber quais as medidas que a gente está fazendo nessas áreas de grande adensamento. Tem um menino, ontem, o cara lá do Complexo da Maré, esqueci o nome dele, o Renan? O Renan. Ele botou uma foto, eu não sei se você chegou a ver. Eu vi. Cara, o que é aquilo? Eu tô na Paulista aqui, tinha muita gente agora junta aqui na frente, pedindo para trabalhar, falando mal do Dória, xingando o Dória, super aglomerado na frente da Fiesp. Veio a polícia militar, em vez de dispersar eles, fizeram eles se aglomerarem mais para ocupar só uma pista. Então eles se juntaram mais por ordem da polícia. Polícia do Dória, essa que joga bomba no MPL, todo mundo. Não, é como uma medida que eu vi, né? Logo em seguida, no começo, nós vamos pedir para as pessoas ficarem em isolamento social e vamos reduzir a circulação de ônibus, ou seja, aglomerar mais quem não tem, até aqueles que estão nos garantindo a sobrevivência, estão trabalhando, não só os profissionais de saúde, os profissionais de supermercado, as pessoas de restaurante, esses caras, eles estão tendo que se aglomerar, cara. Ou seja, as medidas todas e falando quando a gente fala de fim da racionalidade, né? Exatamente. Tá aí os. Agora, por exemplo, eu vou, para quem não conhecia, agora você está vendo, essa foto aqui, Bruno, impressionante, né? Só que era ontem no Complexo da Maré, Eu vi outras parecidas assim no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo. Tá puxado. Quer dizer, então, na verdade, eu não preciso de celular, não. Eu não preciso violar a privacidade, eu não preciso comprar interfaces ou aceitar interfaces dessas empresas para enfiar dentro dos celulares das pessoas. Isso tem outros objetivos, é isso que eu quero falar. Isso, no nosso caso concreto, não resolve. E mais, antes de chegar a pandemia, final do ano passado, várias cidades já estavam proibindo o uso de câmeras ligadas a sistemas de inteligência artificial de detecção biométrica. São Francisco, algumas cidades da Europa. Por quê? Porque se viu que isso é um mega perigo. Nós não podemos aceitar isso. Agora, com a pandemia, está se revertendo isso que a gente tinha conquistado, entende? Então, é muito ruim isso. A gente não pode baixar as resistências democráticas. Depois a gente não consegue sobreviver como a gente deveria. Então, eu acho que a gente tem que alertar todo mundo. Nós temos que... o governo tem que parar com isso, tem que desabilitar isso, tem que entregar os dados para a gente, o que eles introduziram nos nossos celulares, o que está sendo passado efetivamente. Eu acho que deveríamos contar com
o Ministério Público que cuida de privacidade, que cuida de direitos humanos, que são pessoas que conhecem essas estruturas opacas do Estado, elas deviam estar atentas agora, estar atuando nesse momento, né? E é pesado, né? Porque a gente fica muito distraído pelo Bolsonaro, né? Então a gente aceita Impressionante. as coisas embaixo porque a gente está tão abaixo do racional, como você bem disse no começo, que a gente fica nesse subsolo, né? Da discussão. É terrível. Subsolo é uma Não boa é? A gente imagem. está além da linha da política, né? A gente está falando de uma outra coisa, uma coisa mais instintiva, primitiva mesmo. Agora, Bruno, eu estava falando, eu tenho visto alguns caras nos panelaços que tem aqui do lado da minha casa. Teve até em Perdizes, eu fiquei sabendo que teve um cara que deu um tiro lá no prédio. Aconteceu. Os bolsominions, né? E aqui eu vejo, tem um cara aqui nos prédios ao lado aqui, ele sempre grita, mito! Que mais que ele grita? Ele é Bolsonaro, certo, Bolsonaro certo, umas coisas assim, né? Bolsonaro tem razão, que é o hashtag. Bolsonaro que eles tem repetem, razão. Ele, na verdade, cara, esse pessoal assim, ele já é aquilo que é a base do fascismo. Porque para um cara estar com o Bolsonaro, depois de tudo, por mais que ele odeie o PT, odeie sei lá o quê, o cara já falou, não, peraí, eu odeio o PT, mas eu vou encontrar outra alternativa, não tem só o PT no mundo, né? Eu Dória. Esquerda, mas eu posso. Eu odeio a esquerda, mas tem políticos de direita, tem vários políticos de direita. Tem até o Ronaldo Caiado. Tem o Caiado, a Joyce, tem o Dória, tem o Mamãe Falei, tem o Major Olímpio, tá cheio. Tem vários, né? Não precisa ser o fascismo, né? Mas esses caras, não é que eles têm uma identificação. Viu? É uma identificação muito primitiva. E eles também fizeram um grande investimento, né? Porque é muito complicado você, romper com o Bolsonaro sem você se olhar no espelho, né? E isso que as pessoas não aguentam. Porque na hora que abre uma rachadurinha, o cara é possível que ele se veja. E acho que essa falta de autoexame está na base do fascismo. Porque os caras não são capazes de imaginar que eles podem estar errados em alguma coisa. Então acho que isso que é o homem de bem, assim, que é uma coisa que sai de dentro dele, necessariamente é boa. Então ele não questiona. Então se ele sente que o Bolsonaro é uma pessoa boa, ele já está identificado num fecho mesmo. É o homem de bem, né? É o homem de bem, né? O que ele acha é bom. O que ele acha é bom. E é isso que eu acho que o Bolsonaro é. O Bolsonaro é o cara da família. Ele não consegue se olhar no espelho, ele não consegue imaginar que ele pode estar errado. Porque ele está do lado do bem, assim. E o Bolsonaro, acho que é esse cara no final das contas, porque ele inventa até uma realidade. Ele acha que esse remédio ele vai funcionar. Então, se ele acha isso, ele está certo. Ele não precisa de teste, ele não precisa de uma confirmação externa. Não precisa examinar. Ele só fala, né? O sentimento, o valor ou a percepção se torna a realidade já, a projetada, né? É um tipo de narcisismo maluco, assim, né? E o cara, mas o que você falou da fissura e do espelho, dele se ver, mas eu me lembro, eu tinha um tio, ele já é falecido há muito tempo, que era irmão da minha mãe, se ele tivesse vivo, ele seria bolsonarista, porque ele era um cara extremamente assim machista e que odiava quem tinha um nível de cultura. Ele chamava todo mundo que lia muito de nomes que eu nem vou pronunciar, e ele tinha inveja, talvez, irritação com conhecimento, com música sofisticada, tudo tinha que ser o que ele gosta. E ele tinha opinião por tudo, ele não sabia fazer porra nenhuma, sabe? Para mim é o típico Bolsonaro. Se ele se olhasse, ele não ia suportar também. Ele ia falar, pô, tenho que mudar. Mas chega uma hora, as pessoas não.
Essa base é preocupante, porque é uma base muito grande. Hoje, pelo que eu vejo nas pesquisas, né, não E ela não sei, encolhe, né? Ela não encolhe. não encolhe, ela tem 30%, cara. É fixo. 30% de base do fascismo é muita É coisa. muita coisa. Talvez seja só o que eles precisam, né? É porque na Alemanha, apesar que eu andei lendo aqui, eu não sei até que ponto isso é. Não estudei, isso eu li agora, dizendo que o segundo partido nazista maior do mundo era no Brasil, né? O Brasil, que é um país escravocrata, que mantém estruturas racistas, mantém estruturas de privilégio, né? Porque a elite aqui não quer viver bem, ela quer viver diferenciadamente, Ela quer né? viver, ela quer viver Ela uma quer, ela outra quer ver vida. o outro mal. E ela, ó, como eu sou poderoso. É. É É uma sobre coisa status, né? Ela não é exatamente tá, sobre o bem-estar. É sobre ela estar, é exclusivo, né? É o país da. É pulseirinha VIP, né? pulseirinha VIP. Você sabe que quando eu tive uma vez em Turim, que é uma das cidades mais ricas da Itália, né? No norte, Turino, eu falei, porra, onde moram os ricos aqui, né? Porque você não percebe. Não, não é que nem aqui no Brasil. Eles podem até ter mega mansões, mas então tá lá no raio que eu paro. Porque você não percebe essa ostentação absurda que tem É, aqui. é. Você não percebe. Então, por quê? Porque o cara tem que ter isso, ele tem que ter a pulseirinha. De fato, é uma coisa. E que agora, quando a gente entra nesse processo de ter que ter medidas sérias, medidas. Você vê, eu vi declarações de inúmeros empresários assim, e que mostram bem o DNA dessa elite, né? É eugenia Apesar, mesmo, né? É eugenia que eu tô eugenia, falando. Não se importa com a apesar que vida. eu vi uma das coisas que mais me deixou contente, não sei porquê, mas eu fiquei contente mesmo. Eu vi o cara que é o maior acionista, me parece, do grupo Girafas, um cara mais velho, Ah, ele o pai disse, do cara. olha, É. o pai do carinha que fez uma declaração lá desastrosa, ele falou, olha, eu vou segurar os meus funcionários, vou dar férias para quem precisa, fazer férias coletivas, vamos tentar não demitir ninguém, vamos segurar, todo mundo em casa, tal. E eu achei o cara muito Ele foi legal. assim, Ele cara foi legal, correto, porque né? Ele foi correto, que é uma coisa rara de você correto. ver numa elite, né? Não, E vários demitiu o empresários filho, e corretos. demitiu o filho, demitiu o filho, que eu achei a Eu não coisa vi, né? mais rara. Ele excluiu o filho da empresa. Porque o filho foi desastroso mesmo, né? É, é. Para a empresa. E eu achava aquelas coisas que a gente não conhece bem, fica até ouvindo, que o Girafas era apoiador. Ele até fala no vídeo: eu não sou apoiador. Meu grupo não apoia o Bolsonaro, mas também não apoia ninguém. Um grupo não tem que apoiar ninguém. É claro. Eu achei a declaração dele muito boa. E vi coisas assim terríveis, né? Não do velho da van, que daquele ninguém Que espera nada. a gente já sabia o que vem. Ele é contra ter normas de segurança na empresa, de atender a deficientes. Ele é contra porque ele fala que tudo é uma bobagem e tal. E agora ele, obviamente, está a favor de matar os funcionários deles, dos seus funcionários, enquanto eu quero ver se a família dele está circulando por aí, né? Acho que não, né? Eu vejo várias pessoas aqui falando, oh, Bolsonaro mito, mas eles estão aqui na quarentena e querendo que os outros se Estão na matem. quarentena. Estão na casa de campo. Estão na casa de Estão campo. na casa de campo. Mas nós temos que, viu, Bruno? É isso aí, é uma resistência que a gente precisa fazer. Eu gostei Não de dessa sua força. analogia de uma resistência como sistema imunológico, né? Resistência Exato. para a gente não Tem ser que resistir, infectado por essa hipervigilância agora, né? tem que pedir para o Ministério Público, que tem seus plantões, que também estão em casa, mas eles estão operando. Tem que pedir para os deputados, tem que pedir para as lideranças, tem que falar, tem que resistir a essa destruição de parâmetros importantes da nossa Constituição, de coisas como a defesa dos dados, da privacidade. A gente não pode abaixar a guarda, até porque, insisto, talvez em um outro país isso tenha alguma lógica, aqui no Brasil não tem, porque, insisto,
nós sabemos onde estão as aglomerações. E aí, essas aglomerações que você me contou agora, por exemplo, da Paulista, isso é luta política, é o bolsonarismo. Aí não tem jeito. Isso não é... Mesmo com mapeamento celular, esses caras vão agir. Eles querem fazer essa performance aí, não tem jeito. É performance. Exato. Então vamos tocar para frente, né? É isso aí. Sérgio, mas legal. Queria te agradecer muito. Já estou quase estourando o nosso tempo. É possível que a ligação caia, porque o Zoom tem seus limites. Mas, legal. Bom, a gente podia repetir. Achei a conversa ótima. Eu adoro falar contigo sempre. Legal. O Mal falou sobre as redes sociais, esse distanciamento das pessoas, que acho que está empurrando mais a gente nesse mundo virtual, né? Que era o que eu mais queria te ouvir, e acho que a gente mal conversou. Mas a gente volta a ótimo o papo, tá ótimo esse papo, achei muito valioso. Eugenia era uma coisa que legal. A discutir, não estava aí esperando. Valeu, Sérgio. Valeu, Bruno. Valeu, e na semana que vem aí a gente volta. A gente se fala. E se precisar de alguma coisa, estamos aqui. Valeu, abração.